Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do João Salvador. Estamos aqui hoje na terceira parte do nosso projeto Consertando o Senso Comum. Eu sou João Salvador, advogado, professor de direito, mentor e empreendedor. Estou nessa caminhada, nessa jornada há quase 2 décadas já. E a minha missão hoje, a minha missão que eu tenho muito orgulho de dizer é entregar todo o meu conhecimento adquirido ao longo desses anos, de forma gratuita, de forma disruptiva e acessível a todos. Nosso projeto, Consertando o Senso Comum, nasceu exatamente da minha experiência ao longo dos anos lidando com empresas, com negócios, com estruturação, com tributos, com negociações e percebendo como o senso comum vai preenchendo lacunas no conhecimento das pessoas quando as pessoas não têm o conhecimento que deveria ter sido adquirido, seja lá qual for o motivo, ok? A gente já falou da diferença que o senso comum tem para com a realidade. Na empresa, primeira parte, estabelecimento, segunda parte, e hoje é o dia da gente falar sobre aquele que é um dos, se não o mais impactante elemento da nossa sociedade: imposto. E por que o imposto merece, então, estar aqui nesse momento do nosso projeto, sendo o conceito do senso comum revisto? Porque o senso comum turva também o reconhecimento, turva também a utilização dos conceitos corretos do imposto. E já digo para vocês, eu já adianto, quase que 99% das frases faladas no senso comum que trazem a palavra imposto, na verdade, estão dizendo, ou deveriam dizer, a palavra tributo. Imposto, a gente teria que fazer uma live de 3 semanas seguidas. Tributo, a gente teria que fazer uma live de 3 semanas seguidas, ininterruptamente, só para a gente discutir, só para a gente entender como é a percepção social nossa enquanto cidadão do imposto, sobretudo aqui no Brasil. Quando houve a retirada do Quinto do Ouro, quando ainda era um Brasil colônia, isso causou um impacto social tão grande, mas tão grande que, creio eu, e é que eu falo sem nenhum tipo de explicação científica, isso foi internalizado no nosso DNA e de geração em geração vamos passando esta dificuldade que nós temos de lidar com o tributo em si. Claro, não posso também deixar de reconhecer os níveis elevadíssimos de corrupção que temos aqui no Brasil. Mas eu digo para vocês, com quase 2 décadas estudando direito tributário e empresarial, eu digo para vocês, o sistema no qual os tributos brasileiros estão inseridos é um sistema bom. É um sistema que garante seguridade, saúde, segurança, através da arrecadação dos tributos. Mas onde está o problema? O problema não está na arrecadação, o problema está nos gastos. O problema está exatamente nos gastos. É o que faz com o dinheiro público o nosso governante. Mas isso é uma conversa para outro momento, inclusive. Diga nos comentários aí se você tem interesse que a gente trate aqui desse assunto, relação à arrecadação e gasto aqui no país. Bom, para a gente consertar o senso comum, a gente precisa lembrar de frases clássicas do senso comum. O governo quer taxar aquilo, vai aumentar o imposto tal, o imposto aquilo, eu pago o imposto, eu quero aquilo, eu quero uma rua sem buracos. Enfim, várias são as frases que envolvem a palavra imposto, e digo para vocês, muitas e muitas e muitas das vezes, a palavra que deveria ser usada não é imposto, é tributo. Ou
um outro nome que a gente vai ver daqui a pouco. Primeira coisa, nem tudo que a gente paga é imposto. Na verdade, a gente tem outros valores que a gente paga que, para muitas pessoas, acabam sendo mais pagos do que o próprio imposto. Vou fazer uma projeção aqui rapidinha e vamos trazer isso aqui de forma muito clara. Por que nem tudo que a gente paga é imposto? Para começar, a gente não paga imposto. A gente paga, perdão, projeção errada. Essa foi do primeiro projeto, da primeira parte do projeto, empresa. Vou projetar aqui a de hoje, ok? A gente não paga imposto, a gente paga tributo, tá? O tributo é uma categoria que tem as suas espécies. Então, a gente paga tributo. Quais tributos a gente paga? O primeiro, o clássico, o mais conhecido, imposto. O segundo, taxa, que se subdivide em outras duas espécies, taxa de serviço ou taxa de polícia. Exemplo de imposto, para ficar claro, imposto de renda, IPTU, IPVA. Exemplo de taxa, taxa de licenciamento do veículo, taxa de fiscalização, alvará de funcionamento é na modalidade taxa, pedágio é uma taxa. De serviço, quando for uma taxa cobrada pelo serviço público prestado ou colocado à disposição, ou taxa de polícia, que não necessariamente está vinculada à segurança pública, mas está vinculada a um serviço prestado em que haja a utilização do poder de polícia do Estado, ou seja, o poder de fiscalização e o poder de imposição e impacto a direitos e garantias individuais. A gente também paga um tributo chamado contribuição de melhoria, que é muito... enfim, ele quase não é conhecido pelo público em geral, porque ele está num limbo que eu vou explicar. Contribuição de melhoria é um tributo no qual aquele cidadão que o imóvel foi impactado positivamente por uma obra pública realizada próximo do imóvel dele, deverá pagar um tributo chamado contribuição de melhoria. Ou seja, ele incide sobre a valorização imobiliária de um imóvel cuja obra pública causou esse impacto. Por que esse tributo é cobrado? Ele é cobrado por causa da vedação que existe na norma do enriquecimento sem causa do dono do imóvel. Vejam, não é enriquecimento ilícito, não há nenhum ilícito envolvido. Há um engrandecimento do patrimônio sem ter dado causa. Essa é a forma que o direito e o Estado têm de compatibilizar as oportunidades. Haja visto que uma pessoa que mora longe desta obra pública não terá o seu imóvel valorizado. Por que eu disse que está no limbo? Eu disse que está no limbo porque a obra pública é um grande chamariz de campanhas políticas, mas tributo não é. Então, os entes públicos lançam muito menos a mão para esse tributo do que deveriam lançar, ok? Temos também os empréstimos compulsórios, que é uma espécie de tributo que é utilizada a momentos extraordinários. Há momentos que envolvem, por exemplo, o Brasil entrar em guerra ou ser atacado, ou momentos de calamidade pública que impactam socialmente ou economicamente o país. Empréstimos compulsórios já tem um nome estranho, um empréstimo que é compulsório. E compulsório quer dizer mais do que obrigatório. A gente teve poucos casos também, a gente tem poucos casos de empréstimos compulsórios no Brasil, mas um especificamente entrou para a história. Um empréstimo compulsório que permitiu a retenção da poupança no governo Collor. Ficou interessado com isso? Marca aqui nos comentários e a gente faz uma live só sobre isso, ok?
E, por fim, a última espécie de tributos que temos são as contribuições especiais, que se subdividem em contribuição de intervenção no domínio econômico, com várias subespécies dessa. Um exemplo, por exemplo, dessa... Redundante, né? Um exemplo, por exemplo, perdão. Um exemplo dessa subespécie de tributo é a CID combustível, que está lá no nosso combustível quando do nosso abastecimento, tá? As contribuições de interesse de categorias profissionais, que nada mais são do que aquelas anuidades que a gente paga para os nossos conselhos de classe. Anuidade que paga lá para o Conselho Federal de Medicina, para o Conselho Federal de Contabilidade. E alguém pode falar aí para a OAB? Não, a OAB essa anuidade da OAB tem uma condição própria, sui generis dela também. Se tiverem interesse de saber, diga nos comentários, a gente fala aqui, ok? Ainda temos também a contribuição para o custeio de iluminação pública, num passado, bem passado, antes lá de 2002, era a famosa taxa de luz. Hoje ela não se chama taxa de luz. Ela se chama contribuição para o custeio da iluminação pública. E não foi só mudar o nome. Tem muita coisa envolvida aí na mudança da espécie do tributo. E por fim, mas não menos importante, na verdade, talvez os mais importantes, as contribuições sociais, que se subdividem em várias espécies que vão da Seguridade Social às relações de emprego. Aqui, por exemplo, está custeado o SUS, aqui está custeado a Seguridade Social, a Previdência Social em geral. Na verdade, a Seguridade é um guarda-chuva dividido em saúde, entre saúde, assistência social e previdência social, custeado pelas contribuições sociais com mais uma parcelinha lá do imposto. Não vamos estudar a fundo aqui nesse momento, porque não é o caso. O foco não é o estudo dos tributos, podemos fazer isso em outro momento. O foco aqui é entender o que a gente paga no nosso dia a dia. E vou dizer para vocês, não é incomum a gente pagar mais taxas do que impostos. Porque taxas são tributos relacionados à prestação de serviço público que estão no nosso dia a dia, completamente. Ok? Enfim, nem tudo que a gente paga é imposto. Taxar é um verbo socialmente aceitável, mas ele não condiz com a realidade. Quando a manchete vinha assim, o governo quer taxar as grandes fortunas. Não. O governo quer tributar as grandes fortunas. Vamos utilizar os termos corretos para efeito de entendimento. E também, claro, para cada um, na jornada de cada um aí, concurso público, OAB, contratos, enfim. Vamos ajustar o senso comum, porque ajustando o senso comum a gente consegue entender melhor o mundo à nossa volta. É uma pauta muito importante entender qual que é a nossa matriz tributária. O que eu pago? O que eu sempre pago? Entendendo como a gente paga e por que a gente paga o tributo, a gente consegue contrapor com aquela informação de sonegação, de corrupção fiscal que a gente tem, o desvio do recurso público, e a gente consegue ver aonde está o problema. Com quase 20 anos atuando na área, eu digo para vocês, e como professor da área, eu digo para vocês, eu acho que o problema não está na arrecadação, o problema está no gasto, o problema está na lida. E aí vai uma informação importante. No direito e nas ciências econômicas, a gente chama o resultado da arrecadação e os instrumentos públicos de erário público. O erário público é comumente entendido como o dinheiro público, mas não existe dinheiro público. Não existe dinheiro público. O dinheiro não é de todos. O dinheiro é do contribuinte. O dia, então, que o Brasil entender que o dinheiro é do contribuinte, a lida com o recurso vai ser mais ética e saudável. Me digam nos comentários se gostaram do conteúdo.
Me digam nos comentários se querem outros conteúdos aqui nessa jornada de consertando o senso comum. Se gostou, dá um joia. Se não gostou, não dá um joia e diz no comentário por que não gostou. Se possível, se inscreva no canal, dê aquela força, compartilha e vamos juntos nessa jornada da informação disruptiva, gratuita e útil a todos. Fiquem com Deus, um forte abraço.